Paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Videira Live, como sempre trazendo assuntos relevantes para a sua vida. E como foi dito na semana passada, nós estamos em um momento de férias, mas na verdade não é bem umas férias, viu, irmãos? Nós estamos planejando ainda para melhorar esse trabalho para você e eu tenho certeza que esse ano vai ser fantástico, irmãos. Vamos trazer aqui temas maravilhosos para a sua vida, que eu tenho certeza que vão contribuir muito, muito, muito com a sua fé. Amém? E hoje, nessa dinâmica que nós estamos aqui, reprisando alguns episódios, hoje nós trazemos aqui na verdade foram 2 episódios que nós trabalhamos no ano passado, foi no semestre passado, final de setembro, outubro, que nós falamos sobre vida conjugal. E para os irmãos terem uma ideia, não bastava só fazer uma entrevista com as irmãs e com os irmãos, assim, aleatoriamente. Não, o que nós fizemos? Nós chamamos 4 casais, na verdade, e sendo que numa live participariam os homens desses casais, na outra live participariam as mulheres. E aplicamos as mesmas perguntas. Então, é muito legal a gente ver como que é a visão de cada pessoa dentro do casal, como que é a visão de cada um sobre determinados assuntos, não é mesmo? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre vida conjugal, mas eu quero fazer um convite para você, tá? Não se esqueça dos recadinhos, irmãos. Compartilhe essa live com a maior quantidade possível de pessoas que você puder. Também você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, irmãos. Nós estamos quase atingindo 1000 pessoas. Você que puder, nos ajude. Compartilhe essa live aí com seus familiares e também nos seus grupos de Facebook, de WhatsApp. Peça para o pessoal se inscrever no nosso canal, amém? Nós estamos aí na luta e chegando perto, já dá para ver ali a linha de chegada, né, para ter pelo menos 1000 inscritos no nosso canal, tá? Também você que ainda não se inscreveu no nosso Instagram, então procura lá, @videiraalive, tá? Ali a gente sempre posta alguma coisinha diferenciada, um bastidor de como que é feito todo esse projeto. E esse projeto ele é seu, irmãos, né? Por mais que nós não estejamos ali ao vivo, mas você também pode compartilhar algumas coisas e pense nesse vídeo como um ponto de pregação na sua vida. Pense nesse vídeo como uma forma de você colocar também aquilo que você viveu, que você teve de experiência. Porque as pessoas elas vão ler esses comentários, elas também serão impactadas. Então é a sua forma também de evangelizar. Amém? Então, irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Fique com o nosso vídeo e eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Amém? Bora pro vídeo. Casamento, vida conjugal. Me fala um pouco, né? Como que começou o relacionamento de vocês? Como foi, né, o início do relacionamento de vocês? Como que vocês sonharam o casamento? Como que foi, né? Como que está sendo o casamento de vocês? E depois a gente fala um pouquinho de filhos, tá? Agora a gente vai falar um pouco só do matrimônio. Eu vou começar, posso começar então, já que vocês estão nervosos? Eu conheci o Robson, né, no mesmo dia que a gente começou a namorar. Foi na Marcha para Jesus. A gente estava no meio de muita gente. Então a gente se conheceu, a gente pegou nas mãos porque a gente se perdia das pessoas, né? E ali a gente, de repente, o pessoal soltou a mão, dispersou e a gente ficou de mão dada. Quando a gente já estava conversando, quando a gente já estava namorando e casamos. Né? E o casamento, fala assim, nossa, mas foi assim? Não, 5 anos depois da marcha, a gente casou. Então demorou bastante tempo, né, para falar, nossa, foi coisa rápida assim, mas foi bastante tempo depois. E eu imaginava o meu casamento como o dia de princesa. O Robson, eu tenho certeza que ele imaginou o dia, tipo assim, ele levantou e falou, gente, eu vou casar hoje. Porque nem o cabelo ele cortou. Entendeu? Eu fui pro salão, fiz um monte de coisa, aquele sonho, mãe, né, que sonha com isso, tudo. Mas ele foi tão tranquilo, foi tão de boa, e a gente tem levado a nossa vida assim. O Robson tranquilo e eu agitadona. E vocês, como que foi vocês? Como que foi o início? Vai. Vou fazer que nem eu fiz outra vez, soltar a bomba, ó. Pum! Cumprimento a todas com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz pelo convite e, ao mesmo tempo, nervosa, né? Porque é difícil estar aqui.
mas é um assunto que a gente, né, conhece muito bem. Eu e o Marcelo, a gente se conheceu numa festa, né? E ele tentou ficar comigo. A gente não era convertida ainda, né? A gente era do mundão, né? E não ficamos, só conversamos. E aí eu morava na casa do meu pai, eu fui me mudar para a casa da minha avó. E ele era vizinho da minha avó. E a gente tinha amigos em comuns e começamos a conversar e a gente começou a namorar. O nosso namoro foi curto, namoramos 6 meses só e já fomos morar junto, né? E aí, logo em seguida, já veio o nosso primogênito, né? O meu filho mais velho. E, assim, casamos muito jovens, muito imaturos, né? E é aquilo que a gente estava falando do começo. A gente casa achando que vai ser um mar de rosas, porque eu tive um tempo curto de namoro de 6 meses, mas foi um namoro maravilhoso. Então, eu achei que quando a gente se juntasse, ele ia continuar sendo, né? A gente acha isso. E casamento, ele tem os seus problemas, né? O apóstolo Paulo, ele nos ensinamentos dele da Bíblia, ele fala isso, né? Que o casamento, ele vai trazer problemas, né? Quem não quer ter problema, não casa. Verdade. Mas é que nem no louvor, né? Vale a pena, né? A gente já está junto há muitos anos, passamos por muitas dificuldades, lutas, mas conquistas também. E lá na frente, Deus tinha um propósito maior, que eu vou falar do sonho depois, eu não vou falar agora. E foi assim que a gente se conheceu. Que lindo, que fofo. Vai, agora vocês duas. O meu não foi tão rápido, porque eu congregava numa igreja, o Rafael em outra. A gente se conheceu numa consagração. E aí, ele estava orando com uma outra menina. E aí, acabou que ele acabou a oração, interrompeu a oração. E aí Deus me favoreceu nesse sentido. Só que ele me deixou ainda orando por 30 dias, sem nenhum abraço, sem nenhum beijinho. Era só oração, oração, e eu já não aguentava mais oração, eu precisava da ação. E aí teve um dia que os jovens saíram, né, para ir para uma igreja, visitar uma igreja. E aí a gente na época era SMS, né? A gente não tinha WhatsApp, isso, e aí era MSN. E aí eu sei que a gente mandou uma mensagem, eu falei, a gente precisa decidir isso hoje, porque já orei bastante para Deus confirmar. E aí foi quando, dia 16/7, que a gente iniciou o nosso namoro, mas ele deixou muito bem claro que ele tinha algo da vontade de Deus, que ele tinha desejo de ser pastor, né, que ele sabia do chamado dele, que não ia ser fácil. Então, se eu estava preparada para assumir, porque não ia ser um relacionamento tão normal como de todo mundo, já não começou normal como... eu orei bastante para dar o primeiro beijinho. E o que aconteceu? E a gente casou com 2 anos, 2 meses e 10 dias. E o dia do meu casamento também não foi normal, queimou a energia lá do salão. Tive que comprar chinelo porque eu precisava viajar, então foi um dia muito estressante. Acabei com ele no dia do casamento. Eita! Porque ele pedia para as pessoas irem lá em casa, então já foi muito estressante o dia do meu casamento. E aí eu acabei com ele e fui casar. Mas, graças a Deus, a gente está casado até hoje. E esse foi o nosso começo. Ai, que legal. Vai. Bom, eu conheci o Thiago em 2007. Ele cantava com Sou Livre, eu acho que Eu lembro. vocês conhecem, né? É da época. E foi aqui na igreja da Vila Císpero, aqui da rua de trás. E aí, quando eu olhei ele assim, eu falei, nossa, é um moreninho... Estiloso, né? Eu acho que é o meu perfil, né? Mas eu sempre tranquila, e aí aconteceu de 2 semanas depois eles irem na igreja, na nossa igreja do Jardim Verônia, para cantar, né, se apresentar. E aí eu lembro que eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, é esse aqui, ó, que eu gostei.
Aí meu pai olhou com uma cara de lobo para mim assim, ó. Quê? Aí minha mãe, vamos orar. Se for da vontade de Deus, tudo vai dar certo. E aí, 2 meses depois, nos adicionamos no MSN, começamos a conversar. E deu certo. Ele me pediu em namoro, 15/8/2007. E aí ele foi na minha casa, eu apresentei para os meus pais. Desde então, estamos juntos, casamos 13 de novembro de 2013. E foi uma bênção, está sendo uma bênção para as nossas vidas. Foi exatamente o que eu olhei e falei, Senhor, eu acho que é o meu perfil, hein? Eu acho que eu quero. E deu certo, deu certo. A minha mãe saiu de casa e falou assim, hoje você vai conhecer seu príncipe. Você lembra, Cíntia, disso? Cíntia é minha irmã do meio, eu sou mais velha. E ela falou, acho que hoje você vai conseguir conhecer seu príncipe. E eu, realmente, foi aquele dia, né? Foi. Garrei na bênção e não soltei mais. Estou pior que Jacó. Não deixei ir embora. Bom, gente. Então, vamos lá. Foi muito gostoso. Passou o nervosismo? Já deu uma relaxada? Já deu uma relaxadinha, né? Mais ou menos. Então, vamos para a próxima. Briga. Ui! Mas briga é comum em relacionamento, a gente sabe, todo mundo. Vocês falaram principalmente do começo do casamento, eu falo, o Robson, a criação dele é completamente diferente da minha, então no começo do casamento a gente se estranhou bastante. E é aí que eu quero saber de vocês. Qual o motivo mais bobo que vocês já brigaram? Assim, aquele que fala assim, meu Deus, eu não acredito que eu briguei por causa disso. Então, Vai lá, agora. Tá vendo como passou o nervosismo? Vai lá. Pode. então, no meu caso, a gente, quando teve o casamento, a gente casou, primeira semana a gente viajou para a lua de mel, e quando voltou, os dois trabalhavam fora, né? E aí eu cheguei em casa e falei, mas e quem é que faz a comida? Porque a gente vem da casa da mãe, que a mãe prepara, e você chega em casa, tem comida, tem tudo pronto. E não é que a gente não sabe o que vai fazer, mas a realidade de você chegar e ter que fazer e você não se deu conta que essa realidade chegou, então para mim foi um choque. E ali começou, porque se eu estou cansada, você também está cansado, alguém tem que fazer. Então ali começou a encrenca, né? Então eu acho que na divisão dos serviços de casa, eu acho que é onde está uma parte disso. Outra questão é a comunicação, né? Eu acho que a comunicação entre o casal, um fala uma coisa num sentido, mas aí o outro já entende de uma outra forma, que não é aquilo que você queria falar, mas acabou entendendo de um outro jeito. E eu acho que essas são as minhas principais brigas, assim, divergências, por ter criações diferentes, formas diferentes. O Rafa foi criado de um jeito que a mãe dele, ele chegava do serviço, ela desabotoava a camisa dele, tirava o sapato do pé, então era muito mimado. Já a minha mãe, não, se você quer, você vai, né? Então, quando junta tudo isso, tem choque, porque você vem de mundos diferentes, de culturas diferentes, de hábitos diferentes. A minha família gosta de falar muito alto, já é muito invasiva. A dele já é toda reservada. Então, são mundos diferentes, né? A gente fala gritanês e berranês, né? As duas línguas que a gente fala em família. Vai, próxima. Assim, nosso início foi ótimo, graças a Deus. A gente conseguiu dividir as tarefas, quem ia fazer o quê. Nós sempre nos ajudamos muito, graças a Deus por isso. Mas, assim, uma das coisas que trouxe muitas desavenças, assim, foi a questão da criação mesmo, como você disse. Eu, por ter um pai que era pastor, então, assim, a nossa casa, ele é, né, ainda, era frequentada. Então, era gente toda hora, almoço não era só a gente, sempre tinha alguém lá chamando, e meu pai já entra, já vem almoçar. E aí virava aquela coisa, né? Almoço de domingo em família, no meio que não existia. E o Tiago, desde que nós éramos solteiros, ele sempre falava, nossa, mas é tudo tão movimentado, né? Aqui eu falei, aqui é agitado, aqui o negócio é diferente. E aí, quando a gente casou, a minha realidade era assim, voltamos da lua de mel, minhas amigas vão vir para a gente fazer um almoço, né? Elas têm que conhecer a minha casa. E aí eu toda empolgada e já
tive o primeiro não, né, do casamento. E aí foi quando a gente começou a se bater, né? Porque ele é de uma família muito reservada. Eles não têm costume de receber muitas pessoas em casa. É tudo muito assim planejado, quando vai alguém. Então, para mim isso era inadmissível. Não, isso não existe, não é possível. E aí a gente se batia muito por isso. E não foi um assunto rápido de se resolver. Durou anos. Eu acho que, assim, posso dizer agora que nós estamos vivendo a melhor fase em relação a esse sentido, porque a gente consegue se ouvir, se entender e abrir mão um pouquinho, assim, né, do que você acha que sempre foi válido, né, lá atrás. Sua, Exatamente. né? Ali você tem um tempo de relaxar, de pensar, né? Aí no outro dia ele está pedindo perdão, você também já está de novo. Quando você mora junto, você começa a ver os defeitos da pessoa, né? Eu não morava com ele, então eu não sabia como ele era, né? Morando junto. E o Marcelo, ele é muito desorganizado. Hoje Isso é coisa de homem. Hoje eu sinto que ele se esforça, sabe? Mas é uma coisa que eu já coloquei o joelho no chão, mas nem Jesus muda isso nele, entendeu? Então a maioria das brigas era por causa de organização, porque eu sou totalmente diferente dele. Ele é totalmente bagunceiro, totalmente desorganizado, e eu sou totalmente... Eu tenho toque, sabe? Eu tenho aquelas coisas. Então a gente brigava feio mesmo por causa de toalha molhada, né? Por causa de besteira, sabe? De coisas que ele não deixava no lugar. E a gente brigou muito tempo por conta disso. Muito tempo mesmo. A briga mais boba que eu tive foi porque não foi nem briga, foi na verdade foi uma mágoa que eu guardei no começo do casamento, que o Robson ele não come feijão. E eu fui criada comendo arroz e feijão. Você já sabe, hoje ele come o caldo, né? Mas era aquele negócio, era o arroz e o bife tinha que ser torrado, da casa ficar enfumaçada, aquele bife preto. E assim, como a gente trabalhava os dois também, eu chegava 4 horas do serviço, ele fazia faculdade, chegava 11 horas, meia-noite, eu tinha que estar lá com o bife torrado, quentinho. Então aquilo me dava um ódio. Porque eu falava, gente, eu vou ter que sair para trabalhar e a casa está podre. E às vezes isso me deixava meio chateada. Mas briga, assim, parece bobo, mas não é desorganização. Uma vez eu encontrei uma cueca dele em cima do fogão. Então, para mim, isso foi o ó. Nível hard. Eu olhei pro fogão e falei, o que essa cueca está fazendo aqui? Aqui não é lugar da cueca. Mas eu tirei a roupa. E ele tirava a roupa, ele saia jogando a roupa pela casa. E a cueca foi parar em cima do fogão. Eu falei, tudo bem, mas... E aí? Tira e coloca no cesto. Mas aí você fica, né, naquele negócio. Eu acho que assim, brigar por causa de toalha eu nunca briguei. Criação, sim, porque realmente a gente chega em casa, né, tá namorando, vai cada um pro seu canto e depois esfria a cabeça. Mas a criação do Robson, por ele ser o filho mais novo, ele era um mimado, a mãe dele passava a manteiga no pão, deixava a roupa dele reservada, ele acordava, tomava banho, colocava a roupa, tomava o café, escovava o dente e saía para trabalhar. E aí ele tinha o cabelão, então ele ficava meia hora no banheiro para poder arrumar um bendito de um buraco que ele achava que tinha na cabeça e não tinha. Isso é uma briga que eu tinha com ele, por causa desse buraco da cabeça, que não tinha um buraco no cabelo. E eu precisava sair porque eu estava atrasada para o serviço. Então, assim, foram coisas bobas, mas que a gente foi, com o tempo, graças a Deus, melhorando. Em casa não dá para você correr, né? Você tem que resolver. Tem que resolver. Realmente, chegar em casa, não ter a comida, não estar com a roupa lavada, não tá, a gente chegar e ter que fazer tudo, acho que é o primeiro choque que a gente tem. Para eles, eu acho que é chegar e ver aquela princesa que eles casou de cara feia, né? Eu acho que é isso que eles vão falar semana que vem, viu? Semana que vem os meninos vão tá aqui, vai ser a versão deles do casamento. Aí eles estão anotando tudo, tá ali o Marcelo falando, ó, tá anotando tudo. Eu tive uma situação que o Rafa, ele não sabia fazer as coisas dentro de casa. Então, ele tentou se esforçar e falou, vou lavar o banheiro. Eu falei, tá bom. Deixou, foi lavar o banheiro. Eu não fiquei preocupada, né? Eu falei, tá lavando o banheiro, tá quietinho, tá tudo certo. Quando eu tô indo em direção ao banheiro, a minha sala tá inundada de água. Aí eu falei, mas o que que tá acontecendo? Tapete boiando e tudo. Aí ele
falou, eu falei, dei aquele berro, né? Eu falei, mas o que está acontecendo? Ele falou, não, eu não sabia que tinha que, a água não podia sair, tinha que controlar a água. E eu tô aqui jogando e então foi bem difícil, né? Porque você tem que lidar com essas situações e continuar sábia. É verdade. A minha mãe falou uma vez, né? Se ele falar que vai fazer, não fala que tá mal feito. Dá parabéns, é tipo aquele negócio, dá os parabéns, depois você disfarçadamente vai lá e arruma, para não criar briga. Porque ele está se esforçando. O mais importante é ele se esforçar e ele depois aprender do jeito que faz. Então, assim, casamento é normal, tá? Você que não é crente, que está vendo, a gente lida com os mesmos problemas, tá bom? Bora lá para a terceira pergunta. Você já deixou de realizar algum sonho pelo seu marido? Gente. Essa eu vou responder. Essa você vai responder? Então, voltando do início, né? Meu maior sonho era casar na igreja. Era meu maior sonho. E eu batia no pé que eu queria. E minha mãe, minha avó, tudo esperava isso de mim também, né? Acho que toda mulher, né, nova, sonha com isso, né? Meu maior sonho sempre foi ser mãe também, mas eu queria casar. E o Marcelo não queria de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele falava que ele não se via o centro das atenções. E imagina como ele está hoje, né? E aí eu abri mão desse sonho e fui morar junto com ele sem casar. Né? Não tinha um entendimento, né? A gente não era convertido, então não tinha um entendimento na Bíblia, o que era casamento. Não, eu queria mais pelo sonho mesmo, de entrar de noiva, aquela coisa toda. E aí eu abri mão desses sonhos, né? Só que, graças a Deus, né, Deus tinha um propósito maior na minha vida e na dele. Aí, depois de uns anos, que a gente se converteu e eu realizei esse sonho, né, de casar de noiva, tudo certinho. Mas esse sonho, eu fiquei muito triste de renunciar por ele. Mas valeu a pena, né, gente? Ah, tô feliz hoje, né? Vai. No meu caso, eu não queria ter filhos. Eu trabalhava muito, o Rafa viajava bastante. E eu achava que não tinha necessidade de ter. Então, a gente conversava e eu falava, Rafa, não tem por que ter os filhos. E ele sempre quis ter. E aí ele trabalhou muito e vinha várias profecias. Eu falava, meu Deus, o senhor sabe o desejo do meu coração, eu não quero. Não se faz isso com quem não quer. E aí eu ficava ali brigando com Deus, pedindo, Deus, não faz e tal. E aí chegou um final de um culto e a gente estava indo para um Habib's com os jovens. E aí ele, já casado e tudo, né, ele falou para mim, a gente precisa conversar, porque eu tenho um sonho e a gente precisa fazer uma família, né? Não que dois não sejam, mas a gente precisa ter os nossos filhos. E assim, eu não queria de verdade, mas aí Deus foi trabalhando no meu coração e aí eu abri mão, né, de algo que eu não queria por ele e hoje eu sou feliz, né? Meus filhos são tudo para mim. Mas eu não queria, mas ele me convenceu que eu precisava fazer o desejo dele. E você, Tati? Então, na verdade, desde que nós estamos juntos, a gente sempre tivemos os mesmos projetos. Então, assim, o primeiro projeto de casar, de fazer uma festa, de repente, mudar um emprego ou comprar um carro melhor, enfim, a gente sempre sonhou junto. Sempre sonhamos juntos, assim. Nunca teve algo que ele ou eu deixasse de lado para agradar um ou outro. Sempre caminhamos juntos. Legal. Só se foi algum desejo alheio, assim. Tipo um doce diferenciado, né? Mas, assim, que fizesse diferença para nós, não. As pessoas sempre falam que eu e o Robson, a gente tem o mesmo gosto. Mesmo. Ah, vocês gostam muito de teatro, vocês gostam de música, tudo. Mas a gente tem, sim, nossos sonhos diferentes. Eu já abri mão de servir na Marinha. Eu ia servir na Marinha. Eu passei na Unesp em Educação Física e eu não fui. Mas por quê? Por causa dele? Não, porque eu falei, eu tenho que escolher entre estar com ele e estar longe. Para mim, relacionamento à distância não funciona. Então, eu abri mão disso para estar com ele. E acho que valeu a pena. Hoje eu me descobri, né? Uma coisa que a minha mãe falava quando eu era mais nova. Eu tenho dó de quem vai casar com você, porque isso é muito difícil. E o Robson, ele está acolhendo aí os... ele está conseguindo lidar. Deus tá abençoando, Deus está ali dando. Ele está careca, mas Deus sabe, né? Tudo tem um preço, né, amor? Mas
assim, valeu a pena. Eu tenho certeza que ele também deixou de realizar alguma coisa por mim. Mas quando se fala assim, eu falo, não, eu poderia ter ido servir na Marinha, que era um sonho meu? Poderia, mas será que a gente estaria junto hoje? Não sei. Então, Deus sabe o caminho que faz, né? Muitas coisas que eu descobri junto com ele, por estar junto com ele e participar ali da vida junto com ele, dentro do namoro, até dentro do casamento, foi porque eu abdiquei de algumas coisas, né? E ele também. Aí a gente resolveu trilhar um caminho juntos, os dois. Legal, né? Bom, eu tô aqui, vamos lá. Vamos lá com alguns comentários. A Edvânia Félix colocou aqui, toalha molhada sempre será um problema. Toalha molhada, ouviu, maridos? Toalha molhada, coloca do lado de vocês, porque eles geralmente colocam a toalha molhada do nosso lado da cama, né? Pior é isso, coloca ou no pé da nossa cama e fica molhada, ou no meio das nossas coisas. Melhorem, por favor. Não deixa a toalha molhada. Kate, ó, eu posso falar, viu? O Thiago coloca no lugar certinho. Parabéns, amor. O meu cunhado, ele dobra a roupa, depois que ele tira, ele dobra e coloca no cesto. É muito engraçado, porque eu falo, gente, fala assim, ele tirou a roupa usada, suja, vai lá, dobra e coloca no cesto. Aí você fala, mas como que a gente sabe que está suja? Aí, de repente, está um cesto de roupa suja, um cesto de roupa limpa, a gente confunde e guarda de novo. Não dá, tá? Ó, a Gláucia Faveiro, meu marido é muito organizado. Quando começamos a namorar, em 2014, ele me levou para conhecer a família dele, o quarto dele todo arrumado, o guarda-roupa impecável. Eu sou agitada. Às vezes faço bagunça, mas depois arrumo. E eu é que sempre esqueço a toalha em cima da cama. Tudo bem, Glaucia, a gente te perdoa. Mas tira a toalha. Mas tira a toalha de cima da cama, para não dar munição para eles, tá? Então vamos lá para a próxima. Obrigado pelos comentários, gente. Vamos continuar comentando. Crises. Crises são algo frequente em relacionamentos. Já houve momentos em que você pensou em desistir? Tipo assim, eu vou voltar para casa dos meus pais. Vou falar Vai, primeiro fala você agora, primeiro. né? Minha vez. Essa questão de crise, assim, foi o que mais afetou o nosso casamento até hoje, foi o que eu relatei no começo. Então, assim, sempre que entrávamos em uma desavença, era por esse motivo. Então, a gente criou um hábito no começo de que, a qualquer momento, um dos dois iria desistir. Um hábito horrível, péssimo. Mas, infelizmente, foi criado por ser constante, né? E a gente foi lutando, vencendo cada mês, cada ano. Entrou um ano, entrou o outro. E aí, quando entrou o terceiro ano, a gente parou assim um dia, depois de uma discussão, e oramos. Vamos fazer uma oração? Amém, vamos fazer uma oração. E vamos tentar, a partir de hoje, mudar esse pensamento de que, em qualquer momento, um de nós vamos desistir. Vamos abrir mão desse sonho que a gente esse sonho que tanto sonhamos, né? E conquistamos. E, para a honra e a glória do Senhor, essa atitude foi muito válida, porque é como se realmente o inimigo tivesse plantado aquilo mesmo, que a qualquer momento iríamos abrir mão do nosso relacionamento. E quando a gente toma essa decisão da fala, de falar realmente, profetizar a bênção, e não falar aquelas palavras de desistência, de novo, desse jeito não dá para continuar, né? Então, a gente mudou a ordem das palavras e, glória a Deus, assim, já há um bom tempo nós estamos vivendo o melhor mesmo do Senhor para o nosso casamento. Amém. Porque quando a gente pensou que realmente não fosse mais dar certo, nós nos rendemos aos pés do Senhor e colocamos no coração de mudar mesmo. E realmente o inimigo ele tinha plantado, mas ele foi derrotado porque nós vencemos, né? Amém. E eu fico muito feliz, assim, porque o amadurecimento ele vem realmente com o tempo, que isso fez muita diferença. Isso foi muito bom. Pensamos sim, mas agora desistir jamais. Tá certo. Vai. Já pensamos. A gente já passou por uns contratempos, né, nessa caminhada, pelas diferenças, né,
por não ter, na época, que nem eu falei, eu tive um casamento do mundo e tive um casamento agora cristão e é totalmente diferente, né? A gente não tem muita sabedoria, entendeu? Então é difícil. Muitas pessoas elas se baseiam o casamento como assim, como vai ser igual da novela, que nem você falou, contos de fada, que vai ser aquela perfeição, né? É como se fizesse um contrato, né? Aí ambas partes quebra esse contrato e é desfeito. E aí desiste, porque hoje em dia está assim, né? Eu vou largar dele porque ele não é carinhoso, eu vou largar dele porque ele faz isso, porque ele deixa a toalha ali, está muito assim, né? As pessoas estão desistindo fácil. E já um casamento cristão, a gente tem que se basear na Bíblia. Eu até falo para quem é solteiro, né, que está pensando em se relacionar com alguém, casar, eu falo isso para os meus filhos também. Tem que ser baseado na Bíblia, porque o casamento ele é uma aliança, né, que Deus fez. Então ele não fez para ser desfeito. E não, sabe, desistir não é o caminho. A gente tem que se entender, dialogar. Que nem agora a gente não que a gente não tenha mais atrito, porque ninguém é perfeito, né? Se a gente separar de uma pessoa para querer arrumar outra pessoa achando que a outra pessoa vai ser perfeita, não existe perfeição. E hoje eu pedi muita sabedoria, muita mesmo, porque a maioria das brigas que eu e Marcelo tinha e as crises que a gente passou, eu entendi que eu precisava mudar. Porque no começo do meu casamento eu era muito autoritária, eu achava que tudo tinha que ser do meu jeito, sabe? Eu era mandona mesmo, né? Minha família até falava isso, que ia ser meio difícil. E quando eu entrei na igreja que eu congreguei, comecei a congregar sozinha, né? Com meus filhos ele não era ainda. E ele foi a primeira alma, né, que eu consegui para Deus. E eu pedia muito para o Senhor mudar ele, né? Mudar, e eu achava que ele que tinha que mudar, e aquela coisa toda. E foi ao contrário, Deus precisou me mudar primeiro para a gente conseguir se entender. Porque era meio que, sabe, era um choque, não conseguia se entender. E hoje com mais sabedoria, a gente tem muito diálogo, né? E é muito mais fácil, depois de uns longos períodos assim que vocês estão juntos, você já sabe o que a pessoa gosta e o que ela não gosta. Então, para agir com sabedoria, é melhor você não fazer o que ela não gosta, né? É verdade. E graças a Deus, assim, por isso que eu falei que hoje ia ser muito difícil eu falar mal do Marcelo, né? Porque ele melhorou muito, eu também melhorei muito. Eu acho que a gente procura um agradar o outro, né? E ele é sábio também, ele não vai deixar, ele não gosta de me ver brava, né? Então sabedoria. Mas a gente já pensou em desistir, sim, várias vezes. E brincando, ontem eu pensei em desistir, porque ele chegou, ele colocou a mochila em cima do gabinete lá do armário e eu não gosto, né? Falei brincando, mas é normal, é super normal. Mas com o tempo a gente vai pedindo para Deus sabedoria e a gente vai tendo mais paciência. Verdade. Eu trabalho com o Rafa, a gente tem uma empresa e é muito tempo junto com ele. Então é igreja junto, é família junto, eu moro junto, eu trabalho junto, então é 24 horas praticamente com ele. E a convivência é muito intensa, porque no namoro você vai embora, né? Agora ou quando você trabalha em locais diferentes, você tem esse respiro. Uhum. Já eu não tenho esse respiro. Eu tenho ali 24 horas, então se eu estou chateada, é o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro nós estamos tomando decisões referente à nossa vida que envolve tudo. E eu sempre fui a que falava que ia embora, né? Ele sempre foi... A Cíntia fala que vai embora desde que era pequena. Já tentou até fugir para a Bahia. Com 3 anos. Eu morava com a minha mãe, com 3 anos eu falava que ia embora para a Bahia. Então, eu não perdi o costume, né? Eu casei e de vez em quando ainda né? A gente ameaça. E numa dessas ameaças, irmãos, eu sou pastor e tudo, mas considera que eu tenho uma vida normal, que nem todo mundo, né? E aí, numa dessas discussões, e aí eu falei, vou embora. Mas assim, não foi então, né, eu vou embora. Foi embora, tipo, eu falei, vou armar ali uma situação, vou fazer uma malinha só para dar um susto mesmo. E aí eu tô lá e ele chorando, não vai não, me perdoa, aquela situação toda. E aí, na hora, toca a campainha um irmão lá para conversar com ele. Eu falei, mas não posso nem ir embora. E
Aí já quebrou o clima e eu falei, não posso, fiquei. E aí, né, a gente se perdoou, deu risada, mas a gente chega uns graus assim que não é legal, né? Não se pode fazer isso, mas a gente acaba vivendo algumas coisas. Eu hoje já não faço mais isso. Já tento ficar, né? Não, porque a gente acaba magoando a outra pessoa. E o Rafa, ele é uma pessoa que perdoa muito rápido. Eu já não, eu preciso de uns 5 dias para perdoar. Então eu fico no meu canto, não olha na minha cara, não fala comigo. É mesmo. E aí, então isso acaba demorando um pouquinho mais o processo comigo. Mas ele estourou, ficou chateado e tudo. Na hora ele já chora, me perdoa, eu te amo e eu ainda acabo tendo que... no meu processo. Cada um tem um tempo, né? Eu sou aquela pessoa que eu tive que aprender a pedir desculpa porque o Robson, ele gosta de ouvir o pedido de desculpa. Se você me dá uma bala, você já foi, acabou, já era. Mas é um processo assim, cada um tem um, né? Eu já pensei, a gente, em 2000, eu vou fazer 15 anos de casada em setembro, em 2013 para 2014, não, minto, 2015, que foi logo depois que a gente ficou desempregado, ficou os dois desempregados, a gente ficou uma situação muito difícil, os dois dentro de casa, pensa aquela situação, só que a Cíntia tem empresa, né? Tá, os dois dentro da empresa o tempo todo trabalhando, e em casa o tempo todo. A gente estava os dois em casa, só que os dois desempregados. E aí junta tudo, junta os problemas financeiros, junta o Robson que não estava bem. O Robson começou a ter crises de ansiedade, começou a ter problemas sérios e eu segurando, eu fui até o meu limite. E aí a gente depois, em seguida, mudamos lá para onde a gente está morando hoje, que é lá no quintal da minha mãe. E lá, acho que foi o lugar onde graças a Deus que a gente mudou para lá, porque foi o lugar onde eu desabafei. Porque eu ia para casa da minha mãe, eu chorava, eu falava, mãe, eu vou separar, eu vou vir morar com a senhora. Eu vou separar, eu já vou, tô procurando advogado. Entendeu? Tô procurando advogado. E a mãe respondia o quê? Menina, você não vem morar aqui, não. Eu não quero você na minha casa. Eu não quero você na minha casa. A minha mãe é dessas. Então, mas ela fala com amor. Por quê? Porque ela sabe que eu sou uma pessoa que... o Robson hoje também sabe, né? Que convive comigo, que eu sou uma pessoa difícil. Eu tenho os meus momentos. Eu dou os meus pitis. E aí a gente chegou num ponto onde a gente não estava conseguindo nem conversar mais. Mas olhavam para a cara do Flávio, você está olhando para mim por quê? Eu estou olhando porque eu tenho olho. Entendeu? E foi um negócio tão estranho, foi um negócio tão assim que a gente começou a perceber ele por ele e eu por mim. Que não era uma coisa normal no nosso casamento, porque a gente sempre conversou, desde quando a gente começou a namorar, até aquele momento a gente sempre conversou sobre tudo, tudo. Pensa em tudo, tudo. Nós fomos sempre os melhores amigos um do outro. E a gente não estava conseguindo ter mais esse diálogo, então foi uma coisa que a gente começou a perceber que era ação do inimigo para separar a gente. E aí a gente tomou uma atitude do quê? O Robson, eu falo, ele é uma benção na minha vida, porque ele chegou e falou para mim assim, vamos orar. Vamos orar, eu não sei viver mais assim, eu não quero viver assim, então vamos orar. A gente começou a orar, cada um no seu canto, né? Porque não dava para orar junto ainda. E aí um dia a gente ainda meio arranhando o outro, eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, então vamos viver conforme aquilo que Deus quer pra gente. Não vamos mais aquilo que a gente quer, mas conforme aquilo que Deus vai querer. E aquilo que Deus quiser a gente vai fazer. Estamos até hoje juntos e acho que de lá para cá, se a gente brigou umas 2 vezes, foi muito. Porque a gente passou, no caso, eu passei a prestar mais atenção nele, eu comecei a entender que ele não estava bem, que ele também, pelo fato dele estar desempregado e ser homem, é uma coisa que a gente que é mulher, a gente sabe. A gente estar desempregado é uma coisa. O nosso marido está desempregado é diferente, eles têm uma cobrança diferente. A sociedade cobra diferente, a família cobra diferente. A mulher está desempregada, não, mas tem o marido. O marido está desempregado, esse vai querer ficar em casa, se você começar a trabalhar, ele vai se encostar. Então, assim, é uma coisa que as pessoas falam.
E para ele nunca fez bem, porque o Robson sempre trabalhou. Então ele começou a tomar aquilo para ele e eu comecei a perceber que aquilo não estava fazendo bem para ele e estava refletindo dentro do nosso casamento. E crises a gente já passou por várias, mas a gente sempre passou com muito bom humor. Mas acho que esse foi o único momento que a gente realmente falou assim, chega. Mas precisou da ação de Deus ali para a gente poder ficar junto. E Deus falou muito com a gente, né, amor? Falando aqui para vocês, é que ele está aqui do meu lado. Deus falou muito com a gente. Ele fez muitas promessas para a gente. E a gente, graças a Deus, conseguiu, estamos conseguindo até hoje. Tá? Vamos ler mais um comentário? A Nice está aqui comentando também. A Carlinha, esposa do Douglas, nosso amiguinho. Cristiane, te compreendo, Gláucia, também não sou exemplo de organização. Ixi, Cris. Ó, a Rita Mendonça, irmã ali da Mires. O segredo do casal cristão sempre orar junto, mesmo que esteja em momento de conflito. A oração sempre será importante. É verdade, Cássia. Se formos pensar em desistir, é mais fácil. Verdade, quem vai casar tem que ser realista. Gente, olha, casamento não é novela, tá? A primeira noite não é aquele sorriso no rosto. A gente sabe disso. Então, assim, você que vai casar, você que está aí orando com alguém, que está trabalhando, a gente fala nas beiras do casamento, né? Está quase entrando aí no casamento. Saiba que você vai estar casando com uma pessoa que pensa diferente de você, que tem uma vida diferente de você. Os problemas vão surgir, vocês vão ter que resolver junto. Não adianta buscar pai e mãe, né? Pai e mãe se torna conselheiro, né? É conselheiro. Não é mais a sua família, agora é ele. Que é uma coisa que a gente também, no amadurecimento do nosso casamento, a gente percebeu que a nossa família é eu e ele. Pai, mãe, a mãe dele é conselheiro. E a gente tem que pegar a experiência de que tem mais, né, tempo casado. Tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Vida conjugal. Que as perguntas fugiram. Vamos lá para a próxima pergunta. Espera aí que saiu aqui. Vamos lá. Ana, a influência externa, família, amigos, trabalho, pode prejudicar o casamento? E como lidar com isso dentro de casa? Vamos lá. Eu acho que sim. Eu acho que foi que nem você estava falando. A família ela é importante, pai, mãe, irmão, mas quando se envolve ao ponto de saber tudo o que está acontecendo e querer palpitar e tomar decisões, isso atrapalha muito. É complicado, né? Quando você já é dois, com pensamentos diferentes, com criações diferentes, culturas diferentes, aí já vem uma outra, terceira pessoa que quer decidir, que quer mandar, que é complicado para se digerir tudo isso e viver tudo isso e aceitar, porque, por exemplo, o marido ele não vai querer muito aceitar o que a sogra fala, porque ela não é minha mãe, ela é quem ela acha que ela é, né? Já você, por que minha sogra acha que ela é melhor do que eu? Por que ela está falando da minha comida, do meu tempero? E é assim, mas é verdade. Por que acha que eu passo a roupa? Por que eu tenho que passar a roupa do seu jeito? Então, são coisinhas que a gente tem que equilibrar para entrar no ouvido, saber digerir tudo aquilo, não magoar outra pessoa, mas as decisões têm que ser tomadas entre o casal para não ter essa interferência, porque se a minha mãe for decidir tudo o que está acontecendo dentro do meu casamento, isso não vai ser legal para o meu marido e nem para mim, porque eu que estou vivendo ele. Ela já tem a vida dela para cuidar e tudo. Ela pode aconselhar, mas a decisão tem que vir sim do casal. Concorda? Eu também concordo. Eu acho que, assim, principalmente quando você está passando um período difícil, né?
outras pessoas se envolver e falar algo que não é legal, vai prejudicar muito. Né? Eu acho que entre 4 paredes, né, é só o casal mesmo que sabe o que vive. E não é legal mesmo, não. Tanto no trabalho, em tudo. Tem que saber separar, né? Eu acho que até o próprio casal tem que impor alguns limites. Um exemplo, eu morava no quintal dos meus pais e o meu esposo ele gostava muito de chegar em casa e ficar sem camiseta, de shorts ali. E geralmente eu não trancava a porta da minha casa. Então, eu tinha algumas irmãs que eu não quero citar o nome, e ela geralmente entrava. De repente, ele olhava para minha cara, o que é isso? O que está acontecendo? Ou ele tinha que sair correndo. Então, você tem que impor. Eu tive que sentar com a minha família. Gente, durante o dia, vocês podem ir lá, está liberado. Mas o marido chegou, você escutou ali a chave, cada um corre para sua casa e deixa o homem ali ficar. Não dá para vocês ficarem entrando ali o tempo inteiro. Bate na porta. Então, eu tive que conversar com todo mundo lá do quintal que existia um limite, porque ele precisava do espaço dele naquele momento ali dentro de casa. Porque senão a família ali está achando que, né, é todo mundo, mora todo mundo junto, mora todo mundo ali e acaba não tendo a privacidade que ele precisava ter, porque ele chegou cansado do serviço. E ele não podia descansar porque a porta ia abrir a qualquer momento. Então, se a gente não colocar certos limites na família, nos amigos, a gente não vive, vai ter muitos conflitos. E também a questão da sabedoria, né? Como a Cíntia fez. Conversou com a família para poder amenizar a situação para não dar problema lá, né? Eu tô com vergonha de querer. E essa questão da sabedoria é muito importante, porque às vezes acontece dentro do relacionamento de, é porque é minha mãe, não, ela pode sim. É verdade. Não é porque é minha mãe que pode. Da mesma forma que eu não gostaria que a minha sogra interferisse como a minha mãe interfere, é uma via de mão dupla, né? Então eu não posso. Então acho que a sabedoria para lidar com as situações é muito importante, que às vezes falta, né? No calor ali da emoção, você se empolga e você vai contra o seu marido, fica a favor da sua mãe. Sim. E aí vira toda aquela confusão. Uma confusão. Então nós temos que ser sábias para lidar com isso. Eu sou meio também. bicho do mato. Assim, eu sou cara de pau, ia na casa dela, mas pergunta se o pessoal vai na minha casa. O pessoal não vai, porque eu sou muito bicho do mato. A minha porta é trancada o tempo todo. Mas é por quê? Porque eu sei que o Robson, às vezes, ele está trabalhando, como agora está em home office, né? Está trabalhando o tempo todo, está dando aula. Às vezes ele está na cozinha, está conversando com o aluno, está falando, e reunião. Então não tem como o pessoal ficar entrando o tempo todo ali. Eu já faço a maior bagunça, porque eu sou escandalosa. A minha irmã mais nova, que eu não vou falar o nome, canta alto pra caramba, e às vezes eu tenho que falar, Camila, baixa a voz aí. Ó, falei. Baixa a voz aí, que tá tendo reunião aqui. Então, assim, é realmente você conversar. Eu sou um pouco bicho do mato, mas assim, não é porque eu não gosto de receber ninguém lá em casa, não. É porque precisa de tempo, né, para poder trabalhar. Mas se não fosse isso, tranquilo, eu iria de boa, tá? Então, vamos começar hoje. Já vamos começar com uma pergunta. Na semana passada, elas falaram na visão delas de como que se iniciou, né, esse relacionamento, como que foi esse relacionamento de vocês. E eu acho muito legal porque num casal você tem a visão de um e a visão de outro, né? E eu gostaria que vocês falassem, né, como que foi aí o início da jornada. Bom, já escolheram a que vai falar primeiro, né? Bom, primeiramente, boa noite a todos. A paz do Senhor os irmãos que estão acompanhando. Bom, o nosso início não teve nenhuma história mirabolante, foi algo bem simples. Eu congregava na Igreja Alto Vila Cis, uma igreja que eu fiz parte desde da minha infância até o começo da juventude. Só que eu sempre convivia muito com o pessoal do Jardim Penha. Tinha muitos amigos lá, tenho até hoje. E lá surgiu um convite para os jovens ir na Igreja do Jardim Verônia, igreja que a Tatiane fazia parte. E aí nós fomos, aquela coisa de jovem, no final de culto fica conversando, a igreja fecha, você fica lá até 11, meia-noite. E aí começamos a conversar, pegamos amizade. Aquele tempo não tínhamos WhatsApp, era MSN. Então a gente começou a conversar através do MSN. E aí, poucos dias depois, me ofereci para buscar um trabalho. E dali foi só glória.
Entenderam, né, irmãos? Acho que é uma dica boa, né? Oferecer ser cavalheiro, né? Oferecer para buscar a menina no trabalho, acho que é uma boa oportunidade, pelo menos para mim deu muito certo. E hoje online está mais fácil para buscar no trabalho, né? Com certeza. Agora, se vai ter que buscar pessoalmente, aquela máscara não faz mal, né? Foi isso. Amém. A paz do Senhor a todos. Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham. Bom, eu, na verdade, eu não tive ali eu não cresci na igreja, né? Eu era mais solto, vamos dizer assim. E nós nos conhecemos, né, em festas, e tínhamos amigos em comum e morávamos ali próximo. Eu morava próximo à avó dela. E aí surgiu o interesse, teve uma festa na casa da avó dela, e ali nós nos conhecemos mais, né, vamos dizer assim, ficamos, né? E desde então, estamos aí já quase 20 anos já. Nossa, cuidado para não errar a data, né? Quase 20 anos. Eu vim com o objetivo de não falar datas, para não ter nenhum tipo de problema depois. Bom, eu já cometi essa gafe, eu já esqueci uma vez o aniversário dela. Olha aí. Eu acho legal ele falar quase, né? Eu acho legal esse quase, porque tipo, ainda tá na dúvida. Será que... Isso é só o começo, hein? Mas assim, eu me arrependo profundamente de ter esquecido o aniversário dela. Mas foi uma vez só, em 20 anos, né? Foram 19 acertos, um erro só. Bom, gente, boa noite, paz. Bem coisa de homem, né? Esquecer data. Bem complicado. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Bom, engraçado que eu e a Cíntia, a gente teve uma particularidade engraçada, que ela me conheceu um dia e eu conheci ela bem depois. Olha que coisa, né? Ela me viu a primeira vez na igreja, no Jardim Penha, mas eu fui vê-la, né, a primeira vez num acampamento de jovens. Foi aí que eu olhei e falei, nossa, que bonita, né? Mas, enfim, apenas trocamos olhares, mas nada demais. Aí depois tínhamos amigos em comum, a questão de congresso de igreja, saída de jovem. E aí começamos a conversar. E ali eu propus para ela um período de oração, né, que ela contou da última vez. Bem diferente, né? É outro nível, né? É outro nível, é pastor, né? É pastor. Estou até um pouco envergonhado, pastor. Peço até desculpas. Eu nem ouso falar aqui. Depois eu vou refazer a minha fala. E foram mais ou menos aí uns 30 dias, né? Só conversando, trocando mensagem, mas nada de contato. E depois conversamos com os familiares, né? Com os pastores na época, isso era bem comum, né? E graças a Deus, a partir dali então, estamos juntos até hoje. Eu lembro que a gente tinha até planos, né, Cat, para dar um susto no pastor, mas não deu certo. Naquele dia eu tinha, acho que prova, alguma coisa, não deu. Mas a gente ia aprontar alguma coisa com... É interessante que para eu pedir a Cintia namoro, eu tinha que sentar lá na mesa do pai dela, né, cara a cara, frente a frente. E meu sogro, assim, para quem não conhece, acho que ele é uma pessoa bem brava, né, bem estressada. E no fundo é só cara, né? Só cara, o coração é enorme. E ele com aquela cara me olhando, pois não, o senhor veio aqui para quê, né? E o Robson, Robson na sala, Kathleen na sala, tipo, torcendo. Esse é um momento difícil, né? E o pior é que tá a família inteira. Não, na verdade, na cozinha, só eu e meu sogro sentado para conversar a respeito do assunto. Só que nos bastidores? Nos bastidores, Kathleen, Robson dando risada, colocando pilha. E aí, o que aconteceu? O meu sogro pegou e falou assim, pois não, o que você quer? Eu falei, não, eu estou aqui para pedir a tua filha em namoro. Ele falou assim, você está pedindo ou você está me comunicando? Porque você sabe que pedir eu posso aceitar ou não. Aí, rapaz, já deu aquele suador. Assim, já deu aquele suador. Eu falei, pensando bem, eu acho que eu estou enganado. Não, mas eu continuei firme ali. E, graças a Deus, enfrentei a fera. Hoje já deu neto também. Dá até um tapinha na careca. Não tem. Chama até de pai já. Tá tudo já certo. chama de pai. Você sabe que ele me recebeu com um espeto na mão, né? Porque ele foi num churrasco. E ele estava com um espeto na mão, assim. E aí ele falou mais ou menos a mesma coisa. Mas eu já tinha tudo programado na mente. Cada vez que ele falava uma coisa, eu já respondia, assim. Já tinha um texto aí pronto, chegou um momento que... É coisa de ator, né? Você já prepara, né? E mantendo a distância. Mas, assim, a minha história, só para falar, ela
casa muito com a história da Cat, porque eu sempre fui meio nerd. Sempre gostei. E hoje eu não ligo. Antigamente até ligava. Hoje tá na moda, né? Então, sempre fui. Né, Cat? Ela riu porque ela também é. E aí eu sempre gostei muito de estudar. Não é à toa que eu sou professor. Eu sempre gostei muito de estudar. E eu gostava muito de uma menina na sala. Gostava demais dela, não sei o quê, mas meio bobão, né? Nunca dava certo. Aí um dia, eu estava na escola, lembro que estava no terceiro ano do ensino médio, peguei, estava com a cabeça baixa na mesa, o cara que gostava de estudar. Estava um pouco se lixando para o professor, hoje eu entendo meus alunos. E aí eu levantei assim e falei para o meu amigo, vamos embora. Ah, vamos. Nunca tinha feito isso na vida. E aí saí. No meio da aula, o professor dando aula, o professor tô indo embora. E fui. E aí no meio do caminho, eu fiz um caminho, voltei pelo começo da minha rua. No comecinho da minha rua, do nada alguém começa, Robson, Robson, Robson. Aí, meu Deus, quem está me chamando? Aí eu olhei na frente de uma casa, tinha 8 meninas. Né? E a gente tem um pensamento bem masculino, né? Aí eu olhei, lógico, com boas intenções, tá, gente? Olhei, era minha prima me chamando. Ai, tudo bem, não sei o que, legal, tá? Ah, amanhã vai ter a marcha para Jesus, você não quer ir? Eu, que marcha para Jesus? Amanhã eu tenho inglês. Vou para o inglês amanhã, não sei o quê. Não, vamos para a marcha, vai ser legal. Eu, não dá. Tá, vou ver. Aí saí. Aí eu fui descendo até a minha casa e pensando, poxa, 8 meninas me chamando para sair, eu não quero. Estranha essa história, né? Não, Tá acho acontecendo comigo, né? então, e nunca tinha acontecido. Você vê como é Deus no negócio? Nunca tinha acontecido. Eu falei, quer saber? Eu vou. Fui. E aí, cheguei lá, não conhecia ninguém, conhecia só minha prima, né, que ela era aqui da igreja da Assembleia da CISPER, e com o pessoal do Jardim Penha, que eu não conhecia ninguém. E aí a gente foi, aí assim, Marcha para Jesus é uma festa, né, muito legal, tem momentos ali que são muito bacanas, mas é um momento que você está junto com os jovens da igreja, todo mundo, no metrô cantando, hino que eu nem conhecia, tudo cantando. E aí chega lá, lotado, 2 milhões de pessoas, tem que dar a mão. Ah, pega a pessoa que está mais próxima. Aí peguei aqui atrás, né? Aí andando, e há uns meses antes eu tinha orado, eu falei, Deus, eu quero ter alguém do meu lado. Eu quero ter alguém, né, que eu possa que eu possa conversar, uma namorada, eu quero ter alguém comigo. E aí eu acho que eu enchi tanto Deus que um dia ele falou assim, eu escutei ele falando, chega, tá bom, seu namorado já está reservado. Amém. Aí nesse dia, lá de mão dada, e vai. E eu tinha um óculos, quem usa óculos sabe, o óculos começa a escorregar assim, ó. E é horrível. E aí eu soltava a mão de trás assim, e empurrava o óculos. Aí eu escutei a voz no ouvido de novo, Deus falando, seu namorado vai ser uma dessas duas. Aí eu, hã? Amém, tá bom. E vai. Daqui a pouco o óculos cai de novo, eu solto a mão de trás, arrumo. E pensando, e quem será? A da frente ou a de trás? A cabeça, né? Moleque também, né? E aí teve um momento que o óculos começou a soltar, aí eu soltei a mão de trás, a pessoa que estava atrás pegou e ela arrumou meu óculos. Aí era a Cat. E aí eu escutei Deus falando, ela vai ser sua namorada. Aí foi ali, a gente começou a conversar, continuou indo. Daqui a pouco estava assim, aquele espação aberto, só eu e ela de mão dada. E aí foi onde rolou. Já pode soltar. E aí a mãe dela, muito esperta, estava com a gente, ela, eu vou ali buscar o pessoal. Deixou eu e ela conversando. E ali foi onde tudo começou. A gente já está quase 20... Não, 20 anos já. Olha, eu falei das datas. Das datas. Sem data. Dia 10 de junho, né, Cat? Isso, ó, já ganhei. E com a gente foi isso. Aí você vê como que Deus opera na vida do cristão. Amém? Próximo ponto aqui. Relação a brigas. Ó, já sai do amor, já vai para a dor. Ficou mais pesado agora. Brigas. Briga é uma coisa que é muito comum. Até porque você tem duas pessoas que são totalmente diferentes num relacionamento, né? Eu queria saber de vocês quais são os principais motivos que levam um casal a brigar. Porque tenho certeza, né, muita gente que está começando a jornada, né,
casou esse ano ou casou há 1, 2, 3 anos e é totalmente diferente quando você tem muito mais tempo de experiência, quando tem filhos envolvidos na história. Queria ouvir de vocês. Acho que usando bastante o exemplo da minha casa, eu acho que o que gera muita briga é bem essa questão que você falou. São duas pessoas diferentes que se unem, vão morar juntas, vão construir uma família juntas, só que a pessoa não vai se transformar em outra simplesmente porque está casada. Cada um tem uma forma de pensar, uma forma de enxergar algumas coisas, e eu acho que o que mais causa a briga é a questão da divergência, de pensar de forma diferente algumas coisas. E aí, logicamente, isso acontece muito, principalmente quando você tem aquele baque, tipo, agora eu estou morando com uma pessoa, começa a ter as responsabilidades da casa, porque você não é mais solteiro, tem que decidir as coisas junto com o seu companheiro ou com a companheira. E eu acho que a divergência em algumas coisas é o que causa mais. Só que também, com o tempo, com a experiência do casamento, acho que isso vai diminuindo um pouco. Eu posso, falando de mim mesmo, no começo do casamento nós tínhamos muito esse tipo de problema. Por pensar diferente em várias coisas, que nós somos pessoas muito diferentes em praticamente tudo, só que com o tempo você vai tendo uma experiência, vai abrindo mão de algumas coisas, vai dando o braço a torcer em algumas coisas, e acho que esse é o grande segredo. É o que causa, na minha opinião, que gera muita briga, porém é algo remediável, né? Da forma que você vai criando uma experiência, tendo mais tempo de casamento, acho que isso vai com o tempo melhorando. Mas claro, acho que sempre vai existir uma divergência ou outra, mas com o tempo você vai aprendendo a poder sair de algumas situações que você não gostaria de estar. Eu ia te perguntar uma coisa, mas eu fiquei com medo. Quanto tempo que vocês estão casados? Olha... então... Não, de relacionamento nós temos 13 anos no total. Mas a gente namorou por 5 anos, aí no 6º ano a gente casou. Mas o total de relacionamento 13 anos. De casamento mesmo são 7 anos, vai completar agora em agosto. Já é um tempinho. Acertei a data, hein? E aí, Marcelo? Bom, na verdade, por exemplo, no meu caso, nós nos juntamos muito cedo. Sabia nada da vida praticamente, né? Na verdade, a gente começa aí a ter relacionamento intenso a partir do momento que você vai ali adquirindo uma independência, porque você começa a se relacionar com outras pessoas. Isso é um aprendizado, porque na vida você vai encontrar pessoas de diversos jeitos, com pensamentos diferentes, e tem que ser assim porque é natural, né? Mas quando diz respeito a morar junto, até hoje eu estou aprendendo por exemplo, a evitar desentendimentos, porque cada dia é um dia, o humor ele se altera constantemente, né? Principalmente nessa vida corrida que nós temos. Às vezes a desatenção que você chega na sua casa ali, talvez às vezes isso é um motivo de briga. Então eu aprendi uma coisa assim, eu fui criado pelos meus tios, e eu aprendi que isso eu aplico na minha vida como casado. A minha tia, ela usava um termo, por ser do interior, ela usava um termo assim: olha, quando você chegar na sua casa, você deixa o burrinho da ignorância lá amarrado no poste e esquece, porque aqui é outra coisa. E é mais ou menos isso que eu faço. Antes de entrar na minha casa, por exemplo, eu faço o possível para deixar os meus problemas lá fora, porque se eu trazê-los para dentro de casa, certamente vai ter ali algum tipo de desentendimento. Às vezes uma pergunta que poderia uma pergunta inofensiva, às vezes ela se torna o fim do mundo, e vice-versa, entendeu? E nós homens sofremos muito com isso também, porque além dos problemas do dia a dia, as mulheres são mais intensas, né? Elas querem as respostas rápido. E a gente tem dificuldade de compartilhar também as coisas, sim, né? Sim, exatamente. Uma das coisas, assim, por exemplo, que uma vez eu ouvi o pastor Cláudio Duarte falando, né? O homem ele tem que chegar em casa, ele tem o tempo dele para entrar naquela atmosfera. Então o gostoso é a gente chegar, deitar no sofá, relaxar. Mas aí você quer sentar um pouquinho, pegar o controle, ver o que está passando na televisão. Ver as notícias do esporte. Exatamente. Caixinha do nada que você quer ficar. Isso. Só que a mulher, ela não compreende isso. Mas assim, a gente vai aprendendo e... claro, é uma brincadeira, tá, gente? Mas assim, no dia a dia é uma brincadeira, pelo amor de Deus. Ninguém tá ouvindo, fica gente, tranquilo. Vocês estão aí, ó,
cuidado, né? Vocês têm que lembrar que hoje ninguém pode dormir com o E cachorro. hoje né? está frio, então vamos, né? Mas assim, falando muito sério mesmo, as brigas elas podem ser evitadas, sim, mas com muita sabedoria, né? O dia a dia ali, sempre observando cada detalhe, e já se tornou aí algo normal, né? A gente está sempre observando, porque eu quero passar o resto da minha vida com a minha esposa, entendeu? Olha, que declaração, hein? A declaração não era no final? Depois Não sei. Vai ter? Não sei. Não sei, vamos ver. Vamos ver. Vou deixar o coração, né? Eu acho que na hora que eu falei o negócio de dormir no frio com o cachorro, ele pensou. Não sou preocupar. Hoje a noite está fria. Vamos pensar bem o que vai falar. Isso aí. Meu caso, o que eu percebo que gera muito conflito, primeiro é a questão cultural. Criações diferentes, você junta dentro do mesmo ambiente, acaba gerando alguns conflitos, porque cada um tem uma cosmovisão, um jeito de enxergar algumas realidades. Então, no começo, a gente é bem arisco quanto a isso, né? De abrir mão a respeito do que se pensa, do que se entende por correto, porque existem situações que não tem o correto, tem um jeito. O meu jeito não é o correto, e o dela também não. Então é uma coisa que vai ter que entrar em um acordo, abrir mão para que consiga ter boa convivência. E o meu caso, especificamente, é um pouquinho mais complicado, porque eu trabalho no mesmo ambiente que eu moro e com a mesma pessoa, né? Então, é minha esposa, é minha parceira de trabalho, e no trabalho eu procuro, parece que a gente incorpora, né, o espírito do chefe, né? Então, no trabalho, meu tratamento é extremamente profissional e focado na questão do resultado. Então, eu acho que isso é difícil para a mulher, porque a mulher é muito sentimental, o homem é mais racional. Então, ali naquele momento, estou pensando, estou falando com a razão. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nossa, está me dando ordem, né? Mas é o ambiente, é o momento. Então, eu percebo que nesses pontos acaba existindo conflito. Então, a gente tem que sempre ter sabedoria para... Deu 6 horas da tarde, acabou. Agora, esse mesmo ambiente de trabalho se torna um ambiente da família, né? Do encontro, do casal, e aí acabou, senão não dá certo. E eu acredito que à medida que o tempo passa, como o Marcelo bem disse, a gente vai aprendendo a ceder, porque essa é a realidade. Eu acho que quando a gente compreende que é melhor a gente ser feliz do que ter razão, a gente entende que um tem que morrer para o outro viver. E se você compreendeu a palavra, você entendeu, né, que viver bem é bem melhor do que você estar por cima na razão, então, em alguns momentos você vai ceder mais, você vai abrir mão, vai se silenciar, né? Muitas vezes fica aquele jogo de tênis, o rebate. A, B, C, D, E, F. Acabou, entendeu? E essa questão de ceder, eu acredito que é a parte mais difícil que a gente tem no relacionamento. Né? Porque, como a gente já falou, o tempo vai ajudando você a aprender a fazer isso, mas não é fácil você fazer. Olha, eu tenho uma forma de fazer algo, eu quero fazer dessa forma. Aí a pessoa vem e quer fazer uma forma diferente. É negar-se, né? É negar-se. Aí quando você consegue abrir mão de algumas coisas, entender mais a sua parceira, aí acho que o relacionamento consegue ter um segmento bacana. Robson, interessante que isso aqui eu falo para quem está ouvindo a gente, é impressionante. O relacionamento vai ficando melhor quando o tempo passa. Porque vai se encaixando melhor em todos os aspectos, desde as conversas, do aspecto emocional, na cama, tudo. Melhora 100%. O tempo vai passando, parece que a gente vai se conhecendo, se compreendendo. E aí o que te atrai na pessoa que está com você já não é mais a questão estética, né? Física, porque quando a gente conhece, tá com chapinha, né? Tá maquiada, roupa nova, né? Quando conhece a gente exatamente. Aí quando acorda não é aquela realidade, né? É a vida real, né? A vida real é outra coisa. Alguma coisa aconteceu aqui, e aí mudou. O que vai atrair a gente é o cuidado, é o respeito, é o carinho. Companheirismo, né? Eu me admiro, eu fico admirado às vezes ver o cuidado da Cíntia com as crianças. Então, isso me faz bem.
Então, são outros valores que a gente vai acrescentando e com isso você vai valorizando a pessoa, aquilo que ela faz. Você olha com outros olhos. Né? Eu percebo a mesma coisa, pelo menos com relação ao meu casamento, assim, a gente brigava muito mais, né? Hoje a gente tem 20 de relacionamento, mas de casamento a gente vai completar 15 em setembro. E realmente, com o tempo, tudo vai melhorando, né? Mas o que eu entendo é que, assim, quando você está com muito tempo com uma pessoa, você entende, acho que, o verdadeiro significado do amor. O amor ele não tá ligado à questão física. Eu estou sentindo. Não é. Amar é uma escolha. Né? Cristo nos amou de tal forma que ele escolheu se entregar por nós. Então, amar uma pessoa é escolher amar. E quando eu escolho amar essa pessoa, quando eu acordo de manhã e preparo um café para ela, quando ela acorda de manhã e, poxa, como é que você está? Você está bem hoje? Naquele momento que, gente, a gente é homem, mas eu tenho certeza que tem momentos que a gente não aguenta, a gente precisa extravasar. E não adianta você querer chorar, porque às vezes eu choro, não estou nem aí de falar, de você chorar na frente, de repente, de outras pessoas. Você precisa ter um porto seguro ali com você para falar, não, vem cá, o que está acontecendo? E eu acho que o amor é isso. E com o tempo você vai adquirindo, né? Você vai vendo o que é melhor, eu amar a pessoa, eu estar junto com a pessoa, eu ter razão. Né? Eu acho que o grande problema dos relacionamentos no começo do casamento é esse. Que as pessoas elas sempre querem ter a razão. E se elas não conseguem ter a razão, então então não é para mim. E não é isso. Relacionamento é você dia a dia com a pessoa, convivendo, né? Conhecendo, e principalmente, eu acho que isso que é uma demonstração gigante do amor, é você conhecer todos os defeitos que aquela pessoa tem e mesmo assim você amar ela. Você tem coisas ali que você olha e fala assim, eu não gosto disso, mas eu escolho amar. Então eu vejo muito dessa forma. O Rafael Santos está aqui participando com a gente. Ele falou o seguinte, na minha opinião, acho que as diferenças entre personalidade às vezes podem causar esse conflito, mas tudo se resolve com uma boa conversa. Amém, concordo. Tudo se resolve com uma boa conversa na vida. Terceiro ponto aqui. Vocês já deixaram de realizar algum sonho por conta do seu parceiro, da sua parceira? Olha, deixar de realizar algum sonho, acho que não. Assim, existem muitos sonhos, nós como estamos sonhando juntos, né? Mas acho que quando eu pensei nessa pergunta, eu lembrei só de uma situação que aconteceu uma vez, que assim, eu me formei em rádio e TV, e meu sonho sempre foi trabalhar em rádio. Era meu sonho misturar esporte com humor, é o tipo de coisa que eu gosto. E durante o meu curso, eu comecei a estudar, já estava casado, então já tinha as responsabilidades da casa e estava muito difícil eu fazer um estágio. Porque o estágio, você sabe, você sai de um emprego fixo para ir para um estágio, além de ser algo fixo, você vai para receber 600, 700 reais por mês. Então, para alguém que é casado, fica bem difícil. E durante o meu curso, surgiu uma oportunidade para eu fazer um estágio numa rádio, inclusive a Rádio Transamérica, que tinha um programa que eu gostava muito, e eu tinha muita vontade de trabalhar lá. E surgiu uma oportunidade de fazer uma entrevista, fiz a entrevista, mas sem pretensão nenhuma. Depois de um tempo eu fui chamado. Falei, Thiago, você tem interesse em trabalhar com a gente? É o estágio, o salário é X, horário X. Só que eu já tinha um trabalho fixo. E aí comecei a pensar, o que eu vou fazer? Vou seguir esse sonho ou vou ficar com o meu trabalho da questão das responsabilidades da casa? E aí, no final, acabei não indo, muito preocupado por essa questão da casa, e acabei deixando de fazer esse estágio. E eu acho que ele seria uma porta de entrada para mim na área que eu sempre tive o sonho de fazer. Só que eu deixei de fazer porque eu priorizei a minha família. Naquele momento eu achei que se eu fosse escolher aquilo, acho que não, eu ia prejudicar de uma outra forma. Então eu acabei deixando. Então acho que se eu for puxar na memória alguma coisa que eu tenha deixado de fazer, acho que seria isso. Mas não me arrependo em nenhum momento. Bom, eu, como já não é novidade para ninguém, eu tinha uma vida, não sei se é correto dizer mundana, né? Vamos dizer assim. E quando você não tem, hoje eu penso dessa maneira, uma vida com Cristo é uma vida com propósito. Então assim, dizer para mim que eu tinha algum sonho naquela época, eu vou estar mentindo, porque o instinto ele era apenas de sobreviver. Então se você está trabalhando, está tudo bem, entendeu?
Então eu penso, eu não quero desformular a pergunta, mas assim, como eu não tinha um sonho em si quando eu conheci ela, eu penso que ela entrou hoje, naquela época na minha vida, para que eu não seguisse um determinado caminho ao qual poderia trazer graves consequências. Então assim, se você é uma pessoa sem rumo, você não tem sonho. Então dizer que eu tinha um sonho não adianta eu inventar, eu não tinha um sonho. Então eu penso mais ou menos assim, eu não deixei de realizar nenhum sonho, mas eu acho que ela entrou na hora certa na minha vida por outras questões, né? Caminhos que estavam seguindo, diferente, e enfim, né? Por exemplo, se eu tenho algum sonho hoje, sim, hoje eu tenho muito sonho. E os maiores sonhos que eu vou realizar hoje estão nos meus filhos, porque aí hoje eles têm um direcionamento. Hoje o mais velho faz faculdade, inclusive lá na Unixul, depois a gente conversa, para dar uma quebrada. Né? Aproveitar, Bom, né? O gancho, comercial, né? agora. Eu entendi que acho que ele está querendo desconto, hein? Então, lógico. Vamos voltar para o assunto Vamos aqui, voltar por para o favor. assunto. Mas assim, hoje sim eu tenho sonhos, né? Mas ela, não deixei de realizar nenhum sonho com ela, muito pelo contrário. Ela entrou na minha vida com um grande propósito. E estamos aqui até hoje, né? No meu caso, eu não vou dizer que é sonho, eu acredito que foram oportunidades, né? Porque uma vez casado a gente tem que fazer escolhas e não depende unicamente da nossa vontade, tem que haver um consenso. E por duas situações assim, eu mudei um pouco a questão da minha carreira profissional. Uma delas, eu fazia parte de uma empresa cuja área eu tinha que viajar muito. Então imagine assim, eu recém-casado, eu cheguei de viagem, de lua de mel, voltei para o trabalho, já estava viajando. Assim, tinha sozinho em casa. E você casou, você quer estar junto, tem um monte de coisa para resolver, para pôr no lugar. E eu optei por mudar de área. Eu pedi para ser transferido, não me arrependo, fez muito bem para mim, para o nosso relacionamento, porque eu estava viajando demais mesmo. Só que essa outra área que eu entrei me exigia um inglês. E a gente sabe que, parabéns para quem consegue aqui, né, nessas escolinhas do bairro, aprender inglês em escola assim é muito complicado. Então, a empresa tinha um projeto de mandar o profissional para fora, a fazer a suspensão do contrato. Isso me resultaria em não receber, né? Mas ela me enviava para outro país para fazer um intercâmbio. Só que não receber, ir embora e não poder levar a esposa. Então, consequentemente, fui levando até onde deu e depois eu tive que mudar de empresa porque eles me exigiam esse curso, né? E tão logo casado, eu não conseguia conciliar. Então, é questão de oportunidade. Eu deixei algumas oportunidades por estar casado, mas que eu acredito que lá na frente compensou, né? Eu não tenho nenhum tipo de arrependimento ou peso. Puxa, acho que minha vida estaria melhor. Não, eu acho que teria que acontecer desse jeito mesmo. É que tudo estava no propósito de Deus, né? Eu não tive assim grandes sonhos que me desfiz. Na verdade, os sonhos continuaram e eu só peguei ela e falei, agora vem aqui. Porque os meus sonhos são os mesmos que o dela, né? Na verdade, se eu for analisar bem, ela era o maior sonho que eu tinha. Né? O maior sonho que eu tinha era ter uma pessoa do meu lado, eu conquistei. Né? Foi bonita, viu? Muito bem, muito bem. Aprende, muito Marcelo. Bem. Tem que começar a usar, tem que começar a aproveitar Ele me essas superou. chances. Muito bem, muito bem. E então eu não tive essa perda, assim, mas hoje o que a gente faz é tentar conciliar. É lógico que hoje, mesmo casado, você vai adquirindo sonhos, né? Mas uma coisa que eu tenho comigo é o seguinte: eu não posso realizar o meu se ela não realizar o dela. Eu não acho justo, né? Então a gente sempre está fazendo isso. Eu estava fazendo faculdade, falei, não, a gente vai dar um jeito, você vai fazer. Começou a fazer faculdade, fazer uma pós-graduação, a gente está tentando fazer porque ela... Fica a dica aí, viu, Pereira? Para ela fazer uma pós-graduação. Estou muito cobrado aqui hoje, viu? Então eu acho que é isso. O casal é um pouco disso, né? Na verdade, é crescer junto. Na verdade, não é deixar sonhos, né? Largar sonhos. Mas é você juntar os dois juntos e falar, não, agora a gente tem outras coisas, né? Mas amém. Outra coisa também, a gente falou da questão da briga,
E crise é uma coisa que é muito frequente em casamento. A gente tem aquela famosa crise dos 7 anos, que todo mundo fala, né? Crise dos 14, sei lá. Tem crise para dar, né, um monte. Eu queria ouvir de vocês, se já teve algum momento no relacionamento aí já casado que você pensou em desistir de tudo. Largar, não quero mais, vou pro meu caminho, você vai pro seu. No meu caso já existiu sim, mais de uma vez inclusive. Mas principalmente no início, acho que nos primeiros 2, 3 anos no máximo, principalmente pela questão de as formas de pensar diferente, né? Porque você passava por uma situação chata, você ficava pensando, caramba, eu vou ficar a vida inteira nesse tipo de situação, brigando, batendo cabeça, será que vale a pena eu continuar com isso? E nós chegamos a alguns momentos de realmente conversar, sentar, ou muda ou acaba, né? Mas graças a Deus isso não foi para frente. Mas tivemos sim alguns momentos desses. Mas graças a Deus já há um bom tempo isso não acontece. Se Deus quiser não vai acontecer mais. Mas acho que faz parte, né? Quando você está dentro de um relacionamento, como a gente sempre já acabou de falar aqui, cada um pensando de formas diferentes. Acho que sempre vai existir algum momento e vai ter divergência. Quando você não tem muita experiência, você pensa em acabar com tudo, parar de vez. Mas aí, com o tempo você vai adquirindo mais experiência e não vai deixando esse tipo de coisa te abalar. E acho que hoje, graças a Deus, isso não acontece mais. Bom, se tem a crise dos 7 e do 14, então deve ter a dos 21, né? Então vai se preparando. Se a matemática funcionar... Se a matemática se for uma lógica, então, né? Mas falar de crises, né? Acho que não chega a ser tanto. Eu imagino crise algo muito ruim por um determinado tempo, né? Problemas, mas depende muito da fase que você está vivendo, né? O que leva à crise? A idade, talvez, a maturidade, a falta de um emprego, a falta de dinheiro, né? A gente fala muito sobre o amor, ele supera essas coisas. Não, mas sim, tem que superar mesmo, porque nessas horas que você vai ter que superar as crises, nessas horas que o amor tem que prevalecer. Então, assim, já tive muitas crises, muitas mesmo, assim. E de vontade de ir embora, já tive. Mas a grande questão é assim, eu não tenho pai nem mãe, eu vou para onde? Então a gente supera a crise, né? Não mas não é. Então, assim, falando muito sério mesmo, já tive várias crises, mas foram todas superadas com muita paciência, né? Muito amor mesmo, você tem que pôr na balança. Inclusive, no meu caso, vou falar por mim, tá? Algumas pessoas falam que filho não segura casamento, mas no meu eu sempre coloquei na balança o tempo que eu tenho com ela, os meus filhos, a idade que eles têm, que consequência vai gerar na vida deles. E eu vou te dizer, eu não me arrependo das escolhas que eu fiz com ela hoje, né? Superei todas as crises, se vierem mais, a gente vai superar junto, se depender de mim, vai ser superada também. Crise existe, eu acho que nem só no 7, no 14, existe, né? A gente passa por crises. Um dos indicativos que existe a respeito de divórcio, dos mais fortes, é a questão financeira, né? E eu já passei por uma crise financeira muito grande mesmo, de os dois não ter rendimento, enfim, a gente ter que se adaptar com filho, toda uma situação. Então isso mexe com o casal, seu ânimo fica à flor da pele, estão te cobrando, estão te ligando, você tem que acertar uma conta, então você fica inflamado, fica sensível, então qualquer coisa que vem você se irrita. Então eu acho que esse tipo de crise as pessoas elas enfrentam. Tem a questão também da crise, a mulher quando ela é engravida, não deve ser todas, mas existe um período que a mulher fica praticamente insuportável, você não pode encostar, é isolamento social, né?
É o corona, ela é o corona e você tem que estar do outro lado, não pode nem encostar porque Pega o chocolate, ela assim, está com joga e sai dores, correndo. ela está com dores, ela está com desconforto e a gente tem que entender tudo isso, né? Então, o homem tem que respeitar a questão de tempo, aí envolve hormônio, é um monte de coisa, entendeu? Então, as crises a gente enfrenta. Mas o engraçado de tudo é que quando você vê essas crises, o que te motiva a você enfrentar, continuar lutando em meio à crise, é o que você tem. É a sua esposa, no caso, os filhos. Isso que te dá motivo de você falar, não, eu vou continuar lutando. Eu vou continuar batalhando. Você tem um motivo maior. Eu acredito que se essas crises vêm para uma pessoa que está só, eu acho que é mais difícil de você suportar. Eu acho que a pessoa ela fica numa situação bem desconfortável porque ela não tem apoio. Apesar de estar passando ou junto, né, a situação, a pessoa que está do teu lado é a que vai te dar a mão, a força para você continuar caminhando. E quando tem uma crise, a gente tem que pensar o seguinte: se a gente pensar em chutar o balde, quem vai ter que enxugar a água que cair somos nós. Então, não adianta chutar o balde, né? Então, a gente precisa esfriar a cabeça, conversar para continuar a caminhada. A minha mãe que está assistindo, ela sempre falou para a gente uma coisa: você quer testar um casamento? É uma crise financeira. Se passar é porque, né? E é a prova de fogo. É porque é de Deus, né? E eu em 2014 eu trabalhava numa corretora, não estava bem lá, corretora de valores, totalmente estressado, tendo vários problemas de saúde. E aí eu orei e falei: Deus, não é isso que eu quero. Né? Deus me levou para dar aula numa escola, mas acabou não dando certo. E a Cat também teve um outro problema na empresa dela, e aí calhou dos dois ficarem desempregados. Nós ficamos 2 anos desempregados. Os dois. E assim, ali foi um teste, porque o fato de você não ter as coisas dentro de casa, para 2 pessoas que sempre tinha, né, lógico, ali foi um trabalhar de Deus. Deus precisava mexer comigo, precisava mexer com ela, trabalhar mesmo. A gente era muito orgulhoso em algumas coisas, e Deus falou: não, vou corrigir. E para o homem, né, é um pouco complicado, porque a gente tem esse negócio na nossa cultura de que a gente tem que suprir a necessidade da família, a gente tem que prover. E nisso de prover eu não conseguia. E eu mandava currículo e não dava certo, eu conversava com outro e não dava certo. Então ali... Mas sabe o que é engraçado? Nesses 2 anos, eu acho que foi um período que a gente chegou a brigar. Teve uma vez, eu acho que nesse período, que a gente quase terminou, literalmente. Mas foi naquele momento que a gente falou: ou a gente escolhe continuar junto, ou a gente se separa. E ali a gente falou: não, vamos continuar, eu não quero desistir de você. Ela falou: não quero desistir de você, a gente vai continuar. E ali Deus foi fortalecendo, né? Então, era difícil? Lógico que era. Tinha dia que eu queria comer alguma coisa e não tinha dinheiro. Imagina, eu preciso comer um prato de arroz hoje, eu preciso da doação de alguém, porque eu não tinha, né? E Deus não deixou faltar nada. A palavra de Deus se cumpriu na minha vida, que nada lhe faltará. Aquele nada de alimentação, né? A gente fala o nada, os cuidados básicos. A pessoa fala assim: não, Deus vai me dar casa, não é isso que Deus está falando. Está falando que nada para a sua sobrevivência ali vai te faltar. E não faltou. Tinha dia que a gente queria comer esfirra, do nada alguém ligava: então, comprei umas esfirras, você não quer vir? Vamos, lógico. Já que você insiste, eu vou, né? Passei 2 anos sem emprego, mas consegui andar de carro, irmãos, porque Deus provinha. Então, assim, a gente teve esse momento, mas eu acho que nesses momentos de crise é quando você aprende e você parece que você sobe um degrau no relacionamento. E aí você começa a entender que isso não vale a pena, e é onde você começa a caminhar. Comigo foi bem nesse sentido mesmo. Outra coisa, a gente comentou aqui, mas eu acho que é legal a gente falar ainda sobre isso. A gente tem muita influência externa, né? O Marcelo colocou bem aqui a questão do trabalho, né? Eu tenho o problema da escola, né? Aluno o dia inteiro, problema de escola, cobrança, tudo, né? Vocês também, empresário, você que trabalha na universidade, imagino a dificuldade que é.
E às vezes é difícil para a gente não perceber essa influência que o ambiente externo causa no nosso relacionamento. Como lidar com isso dentro de casa? Porque às vezes a gente chega, é o que você falou, às vezes a gente chega, a gente não quer falar, mas tem dia que você chega que você precisa falar. E às vezes, ou então você chega, ela teve também um dia ruim, ela te fala alguma coisa, você já dá uma resposta atravessada. Então, como tratar isso dentro de casa? Olha, essa é uma questão bem difícil, porque, como já falaram aqui, a gente tem muitas coisas que acontecem no dia a dia, no trabalho. Às vezes aconteceu alguma situação que te chateou no trabalho, na faculdade, enfim, onde você estiver. E o grande segredo é não levar aquilo para dentro de casa. Mas como fazer isso, né? É muito difícil realmente. Às vezes, eu particularmente, quando eu chego em casa, antes de abrir a porta, eu dou uma respirada, penso bem no que vou fazer, porque às vezes você está estressado, sabe que você vai entrar em casa e não vai dar certo. E isso já aconteceu várias vezes. Chegar em casa, estressado com outras situações, e acabar descontando em alguém em casa que não merece. E depois de um tempo que você está em casa, já tomou seu banho, deu aquela respirada, você fala, não deveria ter feito isso. Isso acontece muito. Mas acho que a influência externa existe, é muito difícil você controlar, mas é mais uma dificuldade que você tem que tentar passar por cima para tentar manter o ambiente em casa tranquilo, né? Porque sempre vão existir situações que vão mexer com você de alguma forma que você não vai conseguir deixar do lado de fora. Mas na medida que você aprende a deixar isso do lado de fora, acho que você tem com certeza mais harmonia dentro de casa, né? E essa influência, assim, a gente está colocando até na questão profissional, mas existem outras, né? Por exemplo, relacionamento com amigo, né? Amigo, às vezes você dá mais importância para o amigo, ou às vezes para a família mesmo, né? Nós homens, a gente tem uma relação mais próxima com a mãe, né? Então, como que a mãe influencia também, então é esse relacionamento todo. Bom, com relação ao trabalho, eu já meio que me adiantei lá no começo, né? Mas, por exemplo, no meu caso, hoje, às vezes eu desabafo um pouco com ela, no sentido de tentar ouvir uma opinião diferente, né? Se eu percebo, lógico, que isso não vai gerar atritos ali, conflitos de interesse, vamos dizer, na gente. Com relação, por exemplo, à amizade, né, no caso, é muito relativo, porque quando a gente fala de amizade, o que é amizade? É confidencializar a sua vida com alguém? Se uma amizade ela te aparta ali do convívio da sua família, será que você pode dizer que é uma amizade? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por exemplo, um dos grandes problemas que eu, não vou dizer que eu tive, mas que eu ainda tenho, que eu tento ali me desvencilhar, por exemplo, a questão do WhatsApp, né? O WhatsApp, você consegue hoje ficar em casa sem dar uma olhadinha no WhatsApp para ver se chega? Então, assim, esse tipo de influência, quer dizer, você não precisa trazer alguém para dentro da sua casa. Ele já está dentro, ele entra sem ser convidado, vamos dizer assim. E isso é uma das coisas que gera, às vezes, uma crise dentro de casa, né? Hoje, por exemplo, o que eu analiso? Não é egoísmo, mas eu analiso o que na minha casa? Meus filhos estão em casa? Estão bem? Estão. Minha esposa está em casa? Tá, beleza. Já encerrei meus afazeres do dia, desliga, tenta. Às vezes a gente dá uma olhada porque eles não sabem, às vezes uma informação pro dia seguinte, trabalho e tal. Mas assim, tem que tomar muito cuidado porque influências atrapalham sim no relacionamento. Ainda mais hoje, né? Hoje a gente Facebook, WhatsApp, Instagram e tal. A vida está aberta para todo mundo, né? Exatamente, pois é. No meu caso é um pouquinho mais complicado, né? Porque a minha figura gera nas pessoas uma expectativa de ouvido, de cuidado, de compreensão, de conversa, de aconselhamento. Eu não posso me dar esse luxo de desligar o celular e muitas vezes consome, porque você imagina o seguinte, às vezes a pessoa ela fala assim, mas eu falei com o pastor 4 vezes no ano, 4 vezes 100 pessoas que existe já dá 400 dias, um ano não tem 400 dias, eu estou dando um exemplo para você entender. Então, constantemente, todo dia eu escuto situações, problemas
E eu ainda confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com o problema, porque eu tomo muito para mim. Me causa uma agonia saber que alguém está passando por algum desconforto e eu não fazer nada. Eu ainda não aprendi a dizer não todas as vezes, talvez que fosse devido. E com isso eu acarreto ausência na minha casa de atenção. Eu estou dentro de casa, mas eu estou com a cabeça no problema. Estou gerenciando situações. Então, vamos dizer assim, existem casas para administrar, não só uma, empresa, a própria casa, família, a questão da igreja. Então, de uma certa forma, eu sempre me sinto que eu estou devendo. Então, eu devo para minha mãe, porque eu não dou atenção devida para ela, eu devo para minha esposa, porque eu tenho que me dividir entre ela e outras pessoas. Eu me sinto em dívida com meus filhos. Então, eu sempre estou devendo para alguém. É essa a sensação que eu tenho sempre. E por me cobrar muito, eu acabo tendo essa dificuldade de administrar essas situações. Então, às vezes, um exemplo, eu estou tranquilo em casa, no ambiente familiar, a gente está tranquilo, não temos problemas ali naquele momento. Mas eu acabo acumulando esses problemas, então logo meu humor não vai estar dos melhores. Se eu sei que alguém está internado, passando mal, ou alguém está com alguma dificuldade, eu não vou ficar bem, eu não vou sorrir, é difícil lidar com isso. Então, eu acabo vivendo constantemente dentro dessa situação. Então, meu ambiente assim interno é um pouco estressante. É isso que o pastor falou. Eu vejo assim muitos casos de pastores que eles têm problemas gravíssimos dentro de casa com relação à família por conta disso, porque não consegue dividir o ministério, né? Porque na verdade são dois ministérios, né? Você tem o ministério familiar, a sua família, porque é sua responsabilidade, né? Você é o sacerdote do lar, e você tem o ministério que as pessoas precisam também. Não tem como você realmente chegar para a pessoa que está pedindo sua ajuda e falar assim, não, então não dá para fazer isso hoje, né? E isso que o pastor falou é uma coisa que eu comentava muito com a Cat, que às vezes, por exemplo, um dia ia na casa, né, quando a gente morava mais próximo, né, um ia na casa dele. Aí essa pessoa, não, mas eu vou um dia na semana só que aí no outro dia estava um outro, no outro dia. Então, para ele era todo dia, né? Então, realmente é difícil. E aí você vê que o externo começa a influenciar internamente. E aí que está o problema, porque se você não estiver bem com o interno, você não vai conseguir fazer o trabalho no externo. E nesse aspecto, assim, o que foi legal, que antes mesmo de eu dar o primeiro beijo na Cíntia, eu era jovem, mas eu já era obreiro. Eu deixei bem claro para ela como que era a minha vida. Entendeu? Eu falei, minha vida funciona dessa forma. Você está disposta, Deixou claro quando você pediu 30 dias para orar. Né? Ela já viu que o negócio era diferente. Você está disposta a viver isso? Você não precisa, mas você está disposta? E ela, acho que ela não colocou legal na balança, não tinha uma dimensão e aceitou. Mas assim, a Cíntia, eu falo para você, o que me ajuda a ser pastor, com certeza é a família que eu tenho. Porque se você não tem um apoio, a compreensão, é claro que ela me cobra. Olha a hora que você está chegando, todo dia e tal. Então, você tem que começar a dosar as coisas, mas ela é muito compreensiva. Eu tenho certeza que se fosse qualquer outra pessoa, não suportaria. Eu já teria com as minhas malas na rua, já não tinha jeito. Legal. E esta pergunta ela é um pouco apimentada, vamos colocar assim, vai. Tirem as crianças da sala. Não, nem nesse sentido. Acho que eu usei o termo errado. É que é uma pergunta que pode gerar polêmica dentro de casa. Dependendo da resposta. Mas, né? Então. O que você acha do seu cônjuge ter um amigo do sexo oposto? Meu Deus, que pergunta. Meu Deus. Olha, no meu caso, quando nós começamos a namorar, eu era muito ciumento. Então eu tinha um problema muito grande com isso. Porque eu sempre fui de uma igreja pequena,
poucas pessoas, todo mundo se conhecia. E ela é de uma igreja grande. Muita gente, tinha um grupo de jovens muito maior. Filha de pastor, exatamente. Então, tinha um contato muito grande com outras pessoas e com meninos também, com certeza. E no começo sofria bastante com isso, era muito ciumento. Então, chegava na igreja para buscar ela, às vezes tinha alguém lá com... às vezes conversando, mas sem tipo nenhuma maldade nenhuma, mas você começava a enxergar de uma outra forma. Eu sofria bastante com isso. Hoje, já mais velho, mais experiente, não tem muito problema. Existe, logicamente, os ciúmes, mas muito diferente do que era antes. Dizer que eu fico à vontade, sabendo que a minha esposa tem uma amizade com outro homem, eu não fico 100% à vontade. Vou querer saber quem é esse homem, de onde que ele é, de onde que ela conheceu, quais são as conversas que eles mantêm. Intenções. Quais são as intenções, né? Mas nada aquelas coisas de ser de ciumento, de dar muito trabalho para ela. Hoje eu estou bem mais tranquilo. Segundo a Cat, não é ciúmes, é zelo. Exatamente. Eu sou um marido zeloso. Fala para essa câmera aqui, ó. Sou zeloso. Ótimo. Excelente essa escolha de palavras. Parabéns. Acho que resumiu tudo. É zelo. Mantendo esse termo zeloso, né? Obviamente, né? Ótimo, ótimo. Mas quando a gente fala de amizade, né? O que é confidencializar? Por exemplo, eu vejo o meu pastor um amigo, eu confidencializo um pouco da minha vida com ele. Obviamente, se você vai aconselhar uma moça, você sozinho, você tem que ver esses termos um pouco, né? Então, não é que eu me incomodo que ela tenha algum tipo de contato com outros homens, jamais isso, porque no dia a dia você vai lidar com homem, vai lidar com mulher. Por exemplo, eu trabalho numa loja, o público lá praticamente é feminino, mas o fato de eu conhecer as pessoas não quer dizer que eu seja amigo dela. Agora, o ciúme excessivo, né, vamos dizer assim, de você imaginar que o fato da sua esposa, o seu marido, estar conhecendo alguém do sexo oposto num convívio diário, uma coisa normal, por exemplo, do trabalho, e você ter ali uma crise de ciúme, né? Eu acho que não é para tanto. Mas a palavra amigo, amizade, confidencializar, é um pouco pesada, né? Eu não me sentiria à vontade em saber que a minha esposa tem um amigo. Ela vai confidencializar a vida dela? Não me sentiria à vontade. Mas ter relacionamento, que nem eu conheço a Cat, conheço outras pessoas, não vejo nenhum problema nisso. É o colega. O colega, né? Porque o amigo é uma palavra muito forte. Isso. Você levar ela ao pé da letra mesmo, ela vai muito além de sermos conhecidos. Você abre a sua vida, você confia nesse amigo. Tanto é que quando você é traído por um amigo, o chão abre. Alguém, acho que as pessoas já foram traídas por algum amigo que você confiava. Então o termo amigo é muito forte, né? Eu penso no amigo como alguém que você confidencializa. Eu não ia me sentir muito à vontade sabendo que minha esposa tem um amigo, né? E aí a gente zela mesmo, entendeu? Gente, eu compartilho da opinião que amigos são poucos, né? A gente tem muitos colegas, amigos são pouquíssimos. E o meu amigo, consequentemente, vai ser amigo da minha esposa e vice-versa. Um amigo dela vai ser o meu amigo também. Porque amizade é aquilo, é gostar muitas vezes de coisas comum, né? De compartilhar coisas comuns do dia a dia, ter afinidade, enfim. Eu acredito assim, que se ela tiver um amigo, consequentemente essa pessoa vai ser minha amiga também. Então eu não tenho muita dificuldade quanto a isso, né? É claro que quando fala de amizade, a gente logo pensa na questão da confidencialidade, de compartilhar situações, assuntos, né? Que teoricamente você não quer que repasse para outras pessoas. E de repente, se você souber que a sua esposa tem segredos com outro homem, isso incomoda, né? A gente não vai ser aqui hipócrita em dizer que não causa incômodo, causa muito incômodo. Mas eu acredito assim que eu não tenho problema, eu não tenho essa questão do ciúme. Tive muito no começo, muito mesmo, porque talvez no começo você quer marcar o território, você quer mostrar que você que é o chefe, enfim, eu tive muito problema mesmo, problema, eu digo até grave mesmo, assim, de
de fazer escândalo mesmo por causa de ciúmes. Mas, à medida que o tempo passa, eu estou muito tranquilo quanto a isso, né? Você começa a confiar em si, na pessoa, e tão logo você não vai agir mais dessa forma. Mas eu acredito assim que eu não teria problema se eu tivesse um amigo, desde que ele fosse meu amigo também. A gente ficou imaginando o pastor fazendo escândalo por causa de ciúme. Isso vai ficar para uma próxima live. Eu não era, gente, calma aí. Eu não era Você não era o pastor. Eu não era pastor. Ele era pré-pastor. Era pré-pastor. Ele estava se preparando ainda, né? A gente vê até no nível de resposta dele, né? Você vê? Bem mudou. diferente, é outro nível. Mas eu lembro dessa fase, realmente. Muita sabedoria. Eu, por ser ator e ela ser atriz, a questão de estar com outras pessoas faz parte da profissão. E é difícil, realmente, né? Você vê a sua esposa fazendo uma cena, lógico, dentro de certos limites, fazendo uma cena com outro homem, da mesma forma que eu fazendo uma cena com outra mulher, para ela também é difícil. Eu concordo muito com o que vocês falaram. Eu acho que assim, o relacionamento do seu cônjuge com outra pessoa tem que estar ligado também no seu relacionamento com aquela pessoa. É lógico que, sei lá, no trabalho, eu tenho pessoas que eu converso, né? Tenho os colegas de trabalho ou colegas da faculdade, mas para chegar nesse nível de amigo é um pouco difícil. Eu vejo isso hoje com a experiência que eu tenho. Há anos atrás eu não vinha desse jeito. Tive muito problema, faculdade, trabalho, por conta disso. Porque eu não conseguia separar as coisas. E eu também não vejo muita maldade nas pessoas. Eu sou meio... né? Mas a questão dos ciúmes, eu acho que, como foi falado aqui, o perigo está em quando ele se torna obsessivo, porque parece que você vira uma posse da pessoa. E uma coisa que eu sempre tomei cuidado no meu relacionamento com a Cat foi esse, assim, ela não é uma posse minha. Ela tem a vida dela. Ela tem o direito a viver da forma como ela quiser, da mesma forma que eu tenho. A gente trabalha muito a questão da reciprocidade. Então, a partir do momento que seja da vontade dela, é direito dela ter um amigo, ela também está me dando o direito de ter uma amiga. Então, a gente se prende muito nisso. Então, não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Então, nesse sentido, a gente, né, trabalhou muito. Hoje, a amizade que eu tenho, amigo mesmo, é ela. Né? A gente tem outros níveis de amizade. Né? Por exemplo, o pastor é meu amigo, eu converso com ele, confidencio algumas coisas para ele. Ele faz a mesma coisa, porque às vezes a gente precisa de outra pessoa para falar. Mas é estranho. É estranho você ter uma pessoa do sexo oposto, né? Até porque no momento de crise, como nós falamos, né? Talvez seja essa. Acho que realmente o verdadeiro amigo ou amiga que a gente vai ter é um ou outro, né? Até porque você vai, você divide tudo, passa por várias situações juntos. Acho que o maior exemplo de amizade é o marido e a esposa, com certeza. Amém. E aí, irmão? Gostou do nosso vídeo? O que você achou? Contribuiu com a sua vida? Contribuiu, de repente, com a sua forma de ver o casamento? Ou uma forma de ver a dinâmica da sua família? Irmãos, se contribuiu, se abençoou a sua vida, então compartilhe essa live, né? Mande para o máximo de pessoas, pessoas que você veja que realmente estão precisando disso. Né? Nós sabemos que hoje o inimigo tem tentado mexer demais com a questão familiar, né, com o marido, com a esposa, com os filhos. Então é importante a gente usar esse trabalho sim, para dizer que existe salvação e que existe também um Deus que se preocupa até com os nossos relacionamentos, né, a forma como nós vemos tudo. Tá? Então que Deus abençoe sua vida. Espero você na próxima terça-feira. Nós faremos mais um Videira Live de férias, tá, irmãos? Ainda estamos de férias, mas eu tenho certeza que você será abençoado. E terça-feira também é um tema que será grandioso. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.